Hoje a gente vai estar vendo a parte de radioatividade. Primeira coisa para saber, quando a gente vai falando de radioatividade, aí vai estar falando de um fenômeno que ele vai acontecer no núcleo do átomo. Então ele vai ser diferente do raio-x, que vai acontecer na eletrosfera, pelo modelo de Bohr. Então raio-x vai ser um fenômeno que vai acontecer na eletrosfera, que foi o que a gente viu lá naquele outro modelo. Então a revisãozinha aqui, raio-x, ele vai acontecer na eletrosfera e ele vai ser quando acontecer uma excitação dos elétrons. Então, sei lá, os elétrons vêm, são excitados previamente, aí não libera raio-x. Mas na hora que eles vão voltando, ele pode liberar uma onda eletromagnética na frequência do raio-x. Então, quando a gente falar de raio-x, a gente está falando de um fenômeno da eletrosfera e que vai acontecer num espectro eletromagnético e que precisa ser previamente excitado. Enquanto que quando a gente vai falando de radioatividade, a gente vai estar falando de um fenômeno que vai acontecer no núcleo, ele vai ser espontâneo e vai ter as partículas alfa, beta e a radiação gama envolvida. Então, o primeiro ponto, quando a gente for falar sobre isso, a gente vai ter que estudar essas partículas. E a primeira que a gente vai ver vai ser a partícula alfa, que a gente pode simbolizar assim com o símbolo de alfa, no qual ela vai ter é, quatro prótons, não, dois prótons e dois nêutrons. Então a gente já vai saber que ela vai ter uma carga positiva, 2 mais, já que o próton é positivo e o nêutron é neutro. E a massa dela é 4. Então, por isso, quando a gente vê aqui, ó, é 4 de massa e 2 prótons. Ela é basicamente um núcleo do hélio, porque o hélio ele vai ter também a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de nêutrons. Só que diferente da partícula alfa, o hélio também vai ter dois elétrons juntos. Então a gente pode dizer que a partícula alfa é como se fosse apenas o núcleo do hélio, que é um gás nobre. Até aí tá tudo bem? Eu não entendi bem não a partícula alfa. Pronto. Então, deixa eu te explicar. A partícula alfa, ela vai ser o quê? Ela vai ser basicamente um núcleo de hélio que perdeu os elétrons. Então a partícula alfa, ela vai ser como é que eu posso dizer? Vai ser uma partícula radioativa que ela vai sair de alguns átomos que são instáveis, entende? Então, por exemplo, Sim, aqui não é um átomo, sim. então vamos dizer que isso aqui é um átomo de urânio. Às vezes, os átomos eles podem ser muito grandes. E quando eles são muito grandes e tem uma certa relação de prótons e nêutrons, vai ter uma estabilidade grande aqui no núcleo. Porque ele é muito pesado, tem muita carga positiva, entende? Tem um Isso descompasso seria entre a... ligado ao raio atômico Pronto, ou pode estar não? interligado. Não é uma coisa diretamente relacionada. Tipo assim, quanto maior o raio atômico, maior a quantidade de elementos radioativos. Não. Vai ser um compasso, um descompasso entre prótons e nêutrons. Então, dependendo da proporção de prótons e nêutrons, isso vai fazer com que, às vezes, o núcleo fique instável, radioativo. Entende? Por quê? Quando a gente Sim, está no núcleo, vai ter os prótons e os nêutrons. Então, por exemplo, aqui, ó, prótons, nêutrons. E o que vai acontecer? Tu concorda que os prótons têm carga positiva? sim. Esses prótons eles vão estar se repelindo. Tu concorda? É. Então, o que acontece? Esses prótons, como eles se repelem, eles vão querer sair de perto um do outro. Então, isso vai querer que esse núcleo exploda, basicamente. Só que os prótons, eles se repelem por quê? Porque existe uma força eletrostática de repulsão, entende? Que leva à repulsão das cargas positivas. Só que existe uma coisa chamada de força nuclear. Eu não sei se tu já ouviu falar. A força nuclear,
ela tem uma outra natureza, que ela vai ser a força nuclear ou força dos hadrons. O que são hadrons? Hadrons são prótons ou nêutrons. E a força nuclear, ela leva a uma atração entre os hadrons. Agora eu não lembro se eu acho que o acento não é aqui não. Mas ó, o que acontece? Enquanto que esses prótons aqui, eles não estão se repelindo, Sim. e quem está fazendo essa repulsão é a força eletrostática, concorda? Sim. Só que a força nuclear está atraindo esses dois prótons. Aí você vai falar assim, como assim os prótons estão se atraindo? É porque são naturezas diferentes. A força eletrostática gera a repulsão, enquanto que a força nuclear gera a atração. Então, o que que acontece? O descompasso dessas forças podem fazer com que um núcleo de prótons eles acabam se repelindo totalmente. Então, o que que acontece? A força nuclear ela acontece a uma distância muito pequena. Então, se a gente vê um átomo aqui, ó, estou botando várias cargas dele, prótons, nêutrons, aqui. Isso aqui é bem aprofundado, viu, Laís? Eu só estou tirando a sua dúvida, mas você não tem que saber disso, não. Mas, ó, eu vou querer que você olhe para essas duas partículas aqui. Eu vou dizer que isso aqui é um próton. Isso também é um próton, beleza? A força nuclear, ela só age em distâncias pequenas. Então, pronto. Esse azul não é um próton, esse aqui não é outro próton. Sim. O que que vai acontecer entre eles pela força eletrostática? Repulsão. Repulsão. Então, esse próton está querendo expulsar esse outro, concorda? Uhum. Aí eu vou desenhar aqui, ó. Tu concorda que todos esses prótons vão estar querendo expulsar esse próton daqui? Então, tu É. concorda que tem uma força de repulsão muito grande aqui? Aí tu concorda que esse próton para esse aqui tem uma distância considerável? Sim. Então, nesse caso, a força nuclear não age. A força nuclear só age em distâncias muito pequenas. Então, a força nuclear só vai estar agindo aqui, ó. Então, esse aqui vai estar. A força nuclear desse nêutron para esse próton vai gerar o quê? Uma atração. Tu concorda? Uhum. Então, estou gerando uma atração aqui. Tu concorda que esse próton aqui está recebendo repulsão de muitas direções, inclusive dos prótons que estão perto? Então, a força de repulsão nesse próton que está mais distante é muito grande para a força de atração que só ocorre aqui ao redor. Então, isso aqui vai gerando uma estabilidade. E nessa instabilidade, ela pode fazer com que saia dois prótons em conjunto com um nêutron. Porque a força nuclear ela só age na proximidade, enquanto que a força eletrostática ela vai agir na proximidade e na distância. Então, o acúmulo da força eletrostática de repulsão nas bordas do átomo pode levar à emissão de uma partícula alfa. Essa partícula alfa vai ser dois prótons e dois nêutrons. Então, por isso a gente diz que a carga vai ser positiva da partícula alfa. Deu para tu entender, mais ou menos? É, deu sim. É porque, tipo assim, isso é a explicação do porquê sai uma partícula alfa. Mas você não tem que saber a força nuclear em si, tudo 100% não. Só saiba o quê? Que a partícula alfa, ela vai sair de um núcleo instável. E geralmente Uhum. esses núcleos instáveis vão ser núcleos grandes com uma certa proporção de prótons e nêutrons. Aí essa diferença de uma proporção adequada pode gerar um polo de repulsão maior que o polo de atração.
Aí o polo de atração é pela força nuclear e o polo de repulsão é pela força eletrostática. E essa repulsão pode levar a sair uma partícula alfa. E essa partícula alfa, por sua vez, ela é uma partícula ionizante. Ou seja, ela pode arrancar elétrons. Entende? Beleza. Tá dando para tu pegar, mais ou menos? Sim. Então, a gente vai saber o quê? Que a partícula alfa, ela tem uma carga positiva. Por quê? Porque ela tem dois prótons e não tem nenhum elétron. Ela vai ter um poder de ionização muito forte. Então, ela é muito perigosa porque ela é muito ionizante. Entende? Mas o poder de Sim. penetração dela é baixo. Então, se você botar uma partícula, você botar uma folha de ofício, você vai impedir a passagem da partícula alfa. Por quê? Porque é uma partícula pesada. Olha a massa dela, ela tem 4 de massa. Entende? E esse peso dela vai fazer com que ela tenha um desvio menor quando você bota um campo elétrico. Então, por exemplo, se eu botar uma partícula alfa vindo aqui, beleza? Aí eu vou botar aqui negativo e aqui positivo. Ela vai ser desviada para o negativo. Sim. Só que o desvio dela vai ser pouco, quando comparado com outras partículas. Aí depois eu vou mostrar para você a diferença do desvio. Mas deu para tu entender até agora? Sim. Tá tranquilo. Aí voltando, a partícula alfa, ela vai ter 4 de massa e 2 prótons. Então o que que você tem que saber? Eu vou pegar um exemplo aqui para fazer. Por exemplo, o urânio tem 235 de massa e 92 prótons. 2T1, 90. Pronto. Eu vou fazer uma cópia aqui e eu vou te explicar. Ó, tu sabe que. Já viu aquele negócio da lei Lavoisier, não foi? Conservação das massas? É. Isso aqui é como se fosse Tá. uma lei de Lavoisier. Não é exatamente a lei de Lavoisier, mas às vezes fica mais fácil quando você vai pensar assim, beleza? Ó, o urânio, ele é um material radioativo, ou seja, ele pode emitir partículas radioativas. E uma dessas partículas vai ser a partícula alfa, beleza? Só que eu falei que a partícula alfa tem quantos prótons? Laís? Dois? Dois. Dois prótons e 4 de massa. Então, quando você vê, isso é um macete, quando você vê uma equação de uma equação nuclear, você vai olhar logo para a seta, beleza? Hum. E você vai ver o quê? A massa dos dois lados. Então, nos reagentes, tem quanto de massa aqui? 235. E nos produtos? 231. Tem certeza? Tem 231 no TH e 4 na partícula E alfa. 4 ali, Então, deu na quanto no partícula total? alfa. A mesma quantidade, Em- conservou. Isso. Então, a quantidade da massa vai ter que ser igual, tanto nos reagentes como nos produtos. Entende? Hum, Então, é a mesma sim, coisa aqui, ó. A quantidade de prótons tem quantos aqui? 92. Aqui tem 90 e aqui tem 2. Então, a quantidade vai ser a mesma. Então, às vezes, a questão vai mostrar dois elementos, entende? Tipo, vai mostrar sim. assim, é um elemento. Ó, vou botar um elemento X aqui. Vou dizer que é o elemento que tem 90 aqui e tem, sei lá, 30 aqui. E ele vai formar um elemento Y mais algo que a gente não sabe. Aí eu vou dizer que esse elemento Y, ele vai ter 28 de prótons e 86 de de massa. Então a gente já pode saber assim, qual vai ser a partícula que vai ser emitida. Aí a questão vai perguntar isso.
Aí tu concorda que a gente não sabe qual partícula foi emitida? Mas a gente sabe que a quantidade de massa e a quantidade de prótons que estão antes de dar certo nos reagentes tem que ser igual no A produto. mesma, Ent- depois. Então, se aqui tem 86, quanto é que vai ter aqui? 4, 4. E embaixo? 2. Então, qual é a partícula que tem 4 de massa e 2 prótons? Alfa. Alfa. Entendeu? Aí, se você vê Entendi. -1, você vai descobrir que é uma partícula beta. Entende? Ah, entendi. Nossa, eu já